Olá, está no ar o TCE na TV. O programa traz a análise das prestações de contas dos setores públicos de cada município do estado de Mato Grosso do Sul. Veja os destaques desta edição. Curso sobre novo Código de Processo Civil traz novas regras. TCE-MS faz homenagem para servidoras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Primeira Câmara do TCE-MS aprova 73 prestações de contas. Conselheiros da Segunda Câmara aplicam multas aos gestores públicos de Cacilândia, Angélica e Corguinho. E ainda, Pleno aplica R$25 mil em multas e determina a devolução de mais de R$18 mil. Está no ar o TCE na TV. Com a finalidade de preparar o corpo técnico do Tribunal de Contas, a Escola de Controle Externo realizou a palestra sobre o novo Código de Processo Civil. Após 5 anos de tramitação no Congresso Nacional, a lei do novo CPC passará a vigorar a partir do dia 18 de março de 2016 e traz relevantes alterações para o nosso ordenamento jurídico. O novo CPC traz em seu texto importantes mudanças, como a tramitação de um processo na Justiça, prazos, tipos de recursos e competências, além da mediação, que surge como o propósito de desafogar o sistema jurídico. A gente pode anunciar como uma das principais mudanças o estímulo à autocomposição. O Código aposta muito ao eleger como primeira etapa do processo a audiência de conciliação ou mediação, que as pessoas encontrem uma solução para os seus próprios problemas a partir da mediação de um profissional especificamente treinado para isso. Além desse pilar do estímulo à autocomposição, o Código se aproxima muito da Constituição e, em 2 aspectos, detalha situações que são inerentes a qualquer processo democrático, que é o contraditório e a fundamentação das decisões. O Código aposta muito no contraditório. Ele chega a ser até repetitivo em relação ao contraditório, na perspectiva de assegurar uma resposta judicial que seja previsível, uma resposta judicial que não seja surpresa para nenhuma das partes, porque é fruto de um prévio debate. E em relação à fundamentação das decisões judiciais, a gente também tem um grande avanço, porque nós vivemos num momento em que a constitucionalização do processo, a força normativa dos princípios, cláusulas gerais, enfim, expressões muito abertas que exigem por parte do juiz, ao julgar casos concretos, uma fundamentação mais detalhada, mais densa, mais específica ao caso concreto. E isso o Código passa a exigir no seu artigo 489, que é um dos mais importantes do Código. Para o advogado Luiz Volpe, é difícil assegurar que as novas mudanças do CPC irá trazer celeridade para o sistema jurídico. Eu não tenho como te assegurar que nós teremos um processo mais rápido, mas invariavelmente nós teremos um processo civil melhor. E nessa perspectiva, por exemplo, outra das novidades que eu não comentei há pouco, é o respeito aos precedentes judiciais. Veja que hoje, muitas vezes, o resultado de processos depende do setor de distribuição, depende da sorte ou azar do processo ser distribuído a esse ou aquele magistrado, a essa ou aquela turma. E o Código passa a exigir coerência, integridade, isonomia, proteção da confiança, enfim, que padrões decisórios definidos, sobretudo por tribunais superiores, sejam reproduzidos por ocasião de julgamentos, quer em tribunal de segundo grau, quer em tribunal perante o primeiro grau. Então, a perspectiva é realmente de um resultado de processo, também sob essa perspectiva, mais previsível. Entre as diversas mudanças que ocorreram no novo CPC, o advogado lamenta a não permissão à penhora de salário. Eu lamento, a não permissão à penhora de salário. A penhora de salário que passou a ser permitida é acima de 40 salários mínimos. A meu juízo, como em muitos lugares do mundo, a gente podia diminuir esse patamar de maneira a assegurar efetividade na execução. Acho que essa é uma reforma que não aconteceu e que, ao meu juízo, sei que essa proposta ela é polêmica, a meu juízo, isso é algo que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Durante a sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada no dia 8 de março de 2016,
os conselheiros analisaram um total de 73 processos, todos considerados regulares e aprovados. O conselheiro Gerson Domingos analisou 30 processos. Entre eles estavam 3 processos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, todos considerados regulares. Já o conselheiro José Ricardo relatou 27 processos e o conselheiro Ronaldo Chadid 16, sendo todos considerados regulares e aprovados. Os conselheiros analisaram na sessão da 2ª Câmara, realizada no dia 8 de março, um total de 55 processos dos jurisdicionados e declararam 4 irregulares. O conselheiro Osmar Jerônimo analisou um total de 10 processos, julgando irregular e ilegal o contrato administrativo celebrado entre o município de Angélica e a empresa Jaconias Viana Dutra para aquisição de óleo diesel e de gasolina, para atender às necessidades das secretarias do município. Para o processo 1789 do ano de 2010, referente ao contrato número 1 de 2010, proveniente da tomada de preço número 1 de 2010, celebrada entre o município de Angélica e a empresa Jaconias Viana Dutra, cujo objeto é a aquisição de óleo diesel e gasolina comum e está sob a responsabilidade do senhor João Cassucci. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do presente contrato, pela aplicação de multa no valor correspondente a 300 UFERMs ao senhor João Cassucci, em razão da ausência dos documentos comprobatórios de liquidação e pagamento da despesa realizada, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Já o conselheiro Irã Coelho das Neves analisou um total de 30 processos, entre regulares e irregulares. O conselheiro julgou irregular o exame da prestação de termo de ajuste celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cacilândia e o Centro Educacional Comunitário do Centro-Oeste. Passa então, senhores conselheiros e membros do Ministério Público, a leitura dos meus relatórios e votos, iniciando pelo processo de número 10.692/2013 da Prefeitura Municipal de Cacilândia. O voto propõe o julgamento do termo de ajuste de número 12/2012, firmado com o Centro Educacional Comunitário de Centro-Oeste, como contas irregulares, em razão do não encaminhamento dos documentos relativos à habilitação jurídica do favorecido e da comprovação da movimentação eventualmente realizada, e ainda propõe a aplicação de multa de 100 UFERMs ao titular, senhor Carlos Augusto da Silva. Foi analisado pela conselheira Marisa Serrano um total de 15 processos, todos considerados regulares. Durante a sessão do Pleno, presidida pelo conselheiro Valdir Neves, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul julgaram 37 processos de prestações de contas, contratos, pedidos de revisão e recursos ordinários, além de analisarem resultados de inspeções e auditorias. Deste total, foram considerados irregulares e não aprovados 26 processos, dentre os quais foram aplicadas multas equivalentes a mais de R$25 mil e também determinaram aos respectivos gestores a devolução aos cofres públicos de mais de R$18 mil. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 11 processos, dos quais 9 foram considerados irregulares. No processo que trata da auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Ladário, o conselheiro determinou a impugnação de mais de R$18 mil a ser devolvida pelo prefeito José Antônio Assad Faria. Processo 17.527/2013. Trata-se da auditoria número 78/2013, realizado na Prefeitura Municipal de Ladário, referente ao período de janeiro a dezembro de 2012, responsabilidade do senhor José Antônio Assad Faria. Acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e, em razão do descumprimento das determinações constitucionais, legais e regulamentares indicadas na proposta de julgamento, voto pela impugnação da importância de R$ 18.912,04 a ser devolvida aos cofres municipais de Ladário, pelo ex-prefeito municipal, senhor José Antônio Assad Faria, por infringência aos artigos 2º e 63, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64 e violação do artigo 37 caput da Constituição Federal.
e pela aplicação de multa ao gestor acima nominado em valor correspondente a 175 fermes, equivalente a 20% do prejuízo causado ao erário, pelas irregularidades apuradas e violação do artigo 37 caput da Constituição Federal. Dos 10 processos referentes a recursos ordinários impetrados pelos respectivos gestores, relatados pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, 9 foram negados e as decisões anteriores mantidas pelo Pleno. Deste total, 6 processos são da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo. O voto foi proferido nos seguintes termos: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por quanto presente os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo na íntegra a respeitável decisão simples da primeira Câmara, uma vez que as razões recursais foram insuficientes para elidir os motivos ensejadores da decisão desfavorável, e pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esta mesma decisão foi aplicada para os processos a seguir: 19.270/2012, 19.384/2012. O conselheiro Gerson Domingos relatou 7 processos, sendo 2 considerados irregulares e não aprovados pelo Pleno. O conselheiro votou pela irregularidade e não aprovação das prestações de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Alvorada do Sul. Iniciando pelo processo de número 15.997/2012, da prestação de contas de gestão do exercício 2011 do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Alvorada do Sul, gestor Arley Silva Barbosa, com base no inciso 3º do artigo 59 da Lei Complementar de número 160/2012, declarar irregular e não aprovada a prestação de contas do órgão, gestão e período acima identificados, e aplicar multa de 100 fermes ao gestor, senhor Arley Silva Barbosa, em vista da sua omissão parcial no dever de prestar contas com a exigível regularidade, bem como a intempestividade na remessa de documentos para exame desse tribunal. Mulher, mãe, esposa, companheira, profissional, guerreira e, ao mesmo tempo, tão delicada como uma pétala de rosa. Esses são alguns dos adjetivos que podemos atribuir a essas mulheres de fibra, que não se esquivam de suas funções diárias. E para homenagear essas mulheres de fase, que o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul dedicou 2 dias de atividades só para elas. Um dia para ficar na memória das mais de 280 servidoras que compõem o quadro de funcionários da Corte de Contas. Foram 2 dias de atividades dedicados às servidoras da Corte de Contas. No primeiro, elas puderam aprender a técnica da automaquiagem. Já no segundo dia, houve uma roda de debates intitulado Elas por Elas, que trouxe em discussão a violência doméstica. A mulher se desdobra, não só na área profissional, como é o nosso caso aqui no Tribunal de Contas, no nosso estado de Mato Grosso do Sul, mas também em várias facetas da nossa vida cotidiana. E nada como hoje, como este ano, a força da mulher é fundamental. O nosso país precisa da união de todas nós, precisa da nossa fé, da nossa esperança, dessa força de vontade que nós temos, dessa fé na vida. E eu acredito muito, nós podemos fazer muito, já conquistamos muito, mas ainda há muito a conquistar. E esse é um dos temas que nós vamos debater hoje aqui no TCE. Ao longo desses anos, aconteceram muitas conquistas pelo sexo feminino, mas ainda há muito que ser conquistado. Tem muito que fazer, talvez, em 2 frentes. Uma é o aumento e o fortalecimento da rede dos equipamentos que são oferecidos pelo próprio Estado. 2015, para a gente, foi um marco. Tivemos a inauguração da Delegacia 24 Horas, tivemos a inauguração da Casa da Mulher Brasileira, que concentra vários equipamentos no mesmo lugar, e tivemos também a inauguração da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar, que é uma vara de medidas protetivas instalada também na Casa da Mulher. Então, esses equipamentos, eles fortalecem, eles contribuem para a melhoria da qualidade de vida da mulher. E numa outra frente, na frente social e política, a gente busca atuar para empoderar mulheres, para que essas mulheres adquiram autonomia econômica e social.
Em 2015, a Casa da Mulher Brasileira realizou quase 10 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica. A mulher vítima de violência doméstica, ela tem uma dependência emocional muito grande do parceiro. Muitas vezes ela depende desse homem, não só afetivamente, como financeiramente. Muitas não têm como que ela vai separar se ela não tem um trabalho, ela não tem uma renda. Nós temos a FUNSAT, que tem cursos para essa mulher, para estar dando empoderamento, essa mulher tendo coragem para ela estar rompendo o ciclo de violência doméstica. Nós temos um grupo de terapia, que é uma vez por semana, que atende essa mulher, que dá um atendimento continuado. Nós temos uma parceria com o CEAM, que é do Estado, que dá outro atendimento para essa mulher continuado, um atendimento psicológico. A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Mato Grosso do Sul desenvolve um trabalho de políticas públicas para aquelas mulheres que conseguem se libertar de anos de violência. Do ponto de vista da violência contra a mulher, nós atuamos, importante a gente deixar claro isso desde o início, não só contra a violência doméstica e familiar, mas sim contra todas as formas de violências e de violações de direitos que as mulheres e meninas possam sofrer. Nós atuamos na prevenção, com palestras e ações permanentes de cunho educativo, porque acreditamos que a educação, que o conhecimento, que a informação pode mudar pessoas e as pessoas podem mudar o seu entorno, sua família, sua comunidade. Com a proteção dessas mulheres em situação de violência, então temos um centro especializado de atendimento à mulher, que é vinculado à subsecretaria, uma unidade de execução direta do Estado, que é um parceiro de primeira hora da Casa da Mulher Brasileira. Então, na casa onde nós temos a nossa delegacia especializada de atendimento à mulher, 24 horas, a mulher chega, registra sua ocorrência, tem lá a seu dispor a Defensoria, o Ministério Público, o Psicossocial, a vara de medidas protetivas, e depois que ela sair de lá já segura, ela pode usar os serviços do centro, do CEAM, que tem tratamento psicológico continuado. E atuamos também na terceira frente, além da prevenção e da proteção, na repressão, onde entram as nossas polícias. Tá? Nós temos um índice muito alto, tá, de investigação de homicídios, de prisão de homicidas, de feminicidas. Tá? Nós temos uma polícia especializada aqui na capital e 11 regionais no interior, que dão esse apoio nas 11 micro-regiões que o Estado administra. Mais informações no site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Fábrica Verde apresenta Onça Pintada. Se o reino animal praticasse esportes, a onça pintada seria uma atleta completa. Ela corre, nada, escala, salta, tanto que seu nome, Jaguará, em Tupi-Guarani, significa aquele que mata com um salto. Grande caçadora, a onça pintada usa a camuflagem da pele para confundir a presa. A força da mordida é capaz de paralisar animais grandes. De hábitos noturnos e solitária, só é vista acompanhada na época do acasalamento. Quando dá cria, nascem de 1 a 4 filhotes. A expressão virou onça é inspirada na mãe onça, que defende ferozmente as oncinhas. Mas mesmo com tanta força, o maior felino das Américas está ameaçado de extinção. É que as florestas onde habita estão sendo devastadas. Não é para a mãe natureza virar onça?